Olá, amigos da TV Pensamentos Mágicos. Estamos mais uma vez com você para trazer um programa que vai tocar profundamente seu coração, sua alma, que é educação. A educação, como sempre nós lembramos, a educação que transforma. E hoje nós trazemos uma pessoa muito interessante, muito importante no campo da educação, que é a Andrea Patapoff. Ela é psicopedagoga, é uma professora, é doutora em educação pela Faculdade da Educação, a Unicamp. Andrea, muito prazer estar contigo novamente, Andrea. Olá, Ricardo. Olá, pessoal do Pensamentos Mágicos. Muito obrigada pelo convite. Estar fazendo parte desse programa realmente para mim é uma grande satisfação. Então, vamos aí conversar um pouquinho algo que é tão caro para mim, que é a educação. Algo tão importante, falar sobre a importância da educação não no âmbito conteudista, mas uma educação que forma um sujeito pleno, um sujeito integral. A construção do conhecimento. Como se dá a evolução da inteligência? Não dá para colocar a inteligência apenas na resolução de continhas ou na escrita, mas a inteligência como um todo. A inteligência no âmbito cognitivo, no âmbito socioemocional, no âmbito afetivo. Então, é essa perspectiva que eu trilhei até mesmo depois do meu doutorado, trabalhando com o conceito de qualidade. Uma da grande ênfase, buscar realmente a qualidade na educação infantil. A qualidade é um conceito polissêmico, o que é bom para mim pode não ser para você, pode não ser para o outro, ou pode ser também para o outro. Então, o que é buscar a qualidade na educação? E depois desse trabalho, eu tive aí uma parceria muito grande com a avaliação da qualidade da educação infantil das escolas do Distrito Federal, onde eu pude aí, a partir daí, ter alguns contatos, algumas relações muito legais, que me levou até o Ministério da Educação na parceria para, no final da construção da Base Nacional Comum Curricular, a versão 3 e a versão final, eu fui convidada para ser a redatora, aquela que iria alinhar ali o texto da base na educação infantil, que é o segmento que eu sou expertise, onde eu estou trabalhando aí intensamente pela formação da qualidade da primeira infância, da educação infantil. Então, esse é o meu trilhar. Então, hoje, eu busco aí trabalhar com formação de professores na Faculdade de Extensão da Unicamp e também em algumas assessorias com prefeituras, com colégios particulares e tudo mais. Então, essa é a nossa trilha, essa é a nossa busca, Eu falo que a educação é uma paixão, para mim, imensa, mas principalmente essa ideia de acreditar que é possível fazer uma educação de qualidade. E a educação de qualidade se inicia na formação do nosso professor, O professor que é tão importante, que precisa ser valorizado, e um dos passos para a valorização é a sua qualificação profissional. Então, essa é a minha grande utopia, que um dia a educação realmente vai dar certo. Nós, quando falamos em educação, a primeira coisa que vem em nossa mente é estudar matemática, português, ciências, geografia, é ter uma boa escolaridade desde do fundamental até a universidade. E entrar no mercado de trabalho, então a gente fala assim, eu tive uma boa educação. Não, eu tive uma boa instrução. Porque educação é a formação dos valores morais, éticos morais, é a formação do estado de consciência, é a formação do entendimento de quem somos, o que estamos fazendo e tudo que depende daquilo, dos procedimentos da nossa existência, daquilo que fazemos como pessoas. Então, a educação é um tratado de filosofia, é um tratado de sociologia,
é um tratado de vida. Justamente a BNCC vem para contribuir, é o que eu entendi, que essa contribuição justamente é para dar valores às qualidades que o professor, a formação desses professores, desses profissionais da educação precisam, e as escolas estarem alinhadas a essas condutas. Agora, com a pandemia, por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas, no entanto, ele é desafiador. Você, olhando esse estado de situações que são adversos, como o professor administra, como é que é a administração desses professores, hora mais, hora menos, em casa ou hibridamente, fazendo a condução dos seus educandos? Eu acho que é muito pertinente, né, falar sobre a condição que a educação hoje se encontra frente aí a tantas dificuldades no enfrentamento da pandemia Covid-19. Né? Às vezes, muitos professores, sem ter conexão legal com a internet, né, sem ter um computador, às vezes somente o celular, muitos nem mesmo sabiam lidar. Né? Eu, particularmente, eu aprendi muito com essa vida tecnológica, né? Eu não conhecia Google Meet, eu não conhecia Zoom, eu não conhecia Stream, quer dizer, e tudo isso, quer dizer, ampliou aí os nossos horizontes. Que o professor precisou aí realmente desenvolver um trabalho em um novo território, em uma nova dimensão, com uma nova linguagem, com novos materiais, né? Porque mesmo com a condição limitada, eles se viraram nos 30 e eles conseguiram e estão conseguindo, né? Fomos pegos de calça curta, mas reconstruímos, recriamos, realmente utilizamos a capacidade que a psicologia da educação tanto mostra para a gente na teoria, que é a capacidade de adaptação. Muito bom. E aproveitando essa pergunta, André, então você vê que esse modelo híbrido, por exemplo, ora em casa, ora remotamente, ou os dois, uma parte na escola, outra parte remota, e daí o aluno não tem condição de ir para a sala de aula, ele ter a opção de estudar remotamente, não perder a aula. Olha, nós temos ali, hoje, dentro dos espaços, né, vamos falar de escola pública ou escola privada, nós temos duas maneiras hoje, dois formatos de educação acontecendo dentro do contexto pandêmico. Um é o formato remoto, aquele que o professor simplesmente encaminha atividades, encaminha orientações às famílias para que essa criança, esse adolescente trabalhe em casa. Ou ele usa materiais, ou ele usa, eu não vou entrar no âmbito de conceitos, né? Que nós chamamos de aulas síncronas ou assíncronas, não seria esse o caso. Mas, ou ele trabalha com vídeos e tudo mais, esse é o remoto. Aí eu tenho o híbrido, como você está colocando. O híbrido, ele traz o quê? Ele traz a ideia do aluno alternar as suas atividades, a sua participação no contexto educacional, tanto em casa quanto na escola, né? Em casa e na escola. O ensino híbrido, ele não é algo novo, ele é desde a década de 60, é uma herança do ensino americano, ele vem de herança dos Estados Unidos, e esse hibridismo, ele está muito conectado com a tecnologia, na década de 90, blended, né? E aí a tecnologia... como que nós vamos fazer tecnologia com um país, por exemplo, que nós estamos aí com um sistema nacional de educação, vamos dizer assim, que não está muito bem organizado nesse âmbito, né? Então, nós temos também um Brasil que tem diversos Brasis dentro dele. Nós temos crianças que não conseguem nem chegar na escola para buscar o material, porque ela ia para a escola de ônibus.
Nós temos crianças que os pais, por exemplo, trabalham fora, mesmo ele tendo uma condição social melhor, e ele não tinha dois computadores. O computador que ele tem, ele levava para o trabalho, ele leva para o trabalho, ou é o trabalho dele dentro de casa, trabalhando home. E aí a criança não tinha, e ela tem que trabalhar com o celular. Aí, às vezes, cai a internet. Então, não é fácil. Né? Nós temos aí 1001, né, vamos colocar, obstáculos nesse processo. Então, eu acho que o ensino híbrido hoje, dentro dessa abordagem pandêmica, ele traz muito a ideia de mesclar não apenas tecnologia. A gente não pode enxergar a tecnologia apenas como uma mídia da internet. Né? A tecnologia nada mais é do que a criatividade, a capacidade de resolver problemas. Né? Então, essa capacidade de resolver problemas, nós precisamos intensificar. Então, a minha criança, ela pode utilizar situações de aprendizagem que vai ser, né? Eu falo que a pandemia trouxe para nós um viés muito legal da escola se ver obrigada a utilizar metodologias ativas. Né? Essa metodologia que traz o aluno como centro do processo, como protagonista. A criança que não vai à escola, ela perde a experiência um dos maiores objetivos da escola, que é desenvolver socialmente as nossas crianças e adolescentes. Né? Então, ela perde essa possibilidade de aprender e viver em uma sociedade diferente do ambiente doméstico. Então, infelizmente, tivemos essa perda. Né? Por mais, né, vamos colocar assim, por maior que seja, né, uma das orientações que nós estamos trabalhando muito com os professores é que eles criem estratégias, né, para que minimamente as crianças e os adolescentes eles possam ter momentos de trocas de ideias com seus colegas, né? Essa perda afetiva social, ela com certeza, ela tem sim trazido algumas, até mesmo muitas pesquisas estão mostrando consequências até mesmo de doenças emocionais. Né? Algumas crianças apresentando estado de depressão, de ansiedade, obesidade está acontecendo muito, mas tem outras coisas também boas, né? Então, nós não podemos olhar só o lado escuro, né? Algo que está nos chamando muita atenção é a escola, né? 2 pontos. A escola, ela descobriu, né, pela dor, a importância da família na escola. Né? Então, o quanto que nós temos, sim, projetos, nós temos uma revisão dos projetos políticos pedagógicos da escola relacionado com a parceria escola-família. Né? Então, a escola, a família, ela está muito mais consciente do que o papel da escola. Né? Aquela ideia, a família começou a ter um olhar diferente para a escola. Né? Então, essa escola que não ensina apenas o beabá, a continha de mais e menos, de multiplicação, a tabuada, mas ela ensina a resolver problemas de ordem social. Ela traz para a criança a ideia do que está acontecendo no mundo. Que bom que a escola percebeu que a parceria escola-família é vital para o sucesso. Principalmente com os menores, educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, que teve ali o grande desafio de alfabetizar. Pensa, as nossas crianças nos últimos anos, elas estão sendo alfabetizadas remotamente. As crianças tiveram que aprender, olha, você tem hora para, né? A criança tem que ter hora para entrar no computador, ela tem que ter hora para estudar, ela tem que ter o momento para se alimentar, o que alimentar, como e tudo mais. Né? Então, algumas famílias utilizaram isso, até mesmo nós temos um professor na USP, que fala para nós, o professor Lino de Macedo, ele fala assim, antigamente as famílias eram muito mais construtivistas,
Aí nós falamos, por quê, né? Não, porque antigamente nós tínhamos tarefas a cumprir, né? Um tinha que lavar a louça, o outro enxugava, o outro ia recolher o lixo, cada um tinha um dever em casa. E hoje a correria do dia a dia, né? Ou ninguém faz nada, um só faz tudo, no caso a mãe, infelizmente ainda, a mulher acaba sendo, e aí acaba fazendo aquilo que as crianças poderiam fazer. Né? Então, não é porque é criança que não vai arrumar seu quarto, que não vai cuidar das suas roupas, ela não vai lavar, não vai passar, mas ela pode cuidar, ela pode participar desse processo. Então, a pandemia trouxe isso, né? Essa possibilidade até mesmo da família estar mais juntas e ajudar a criança ou adolescente a ter pequenas responsabilidades que competem à sua fase do desenvolvimento, à sua faixa etária. A educação do século XXI. Muitas vezes a escola se coloca no século XIX, o professor no século XX, só que o aluno está no século XXI. Então, a escola tem essa obrigação de trabalhar com um sujeito integral, né? Esse sujeito pleno de direitos, mas também de deveres. Né? Essa escola que está sensível a ouvir o seu aluno, né? Realmente a trazer ali os seus interesses, aquilo que ele deseja aprender, como ele aprende, e ajudá-lo a partir dessas estratégias mais inovadoras e tudo mais, viabilizar um ensino que traga realmente essa formação plena dos nossos alunos. A parte emocional, a parte afetiva, é o que nós estamos sedento dentro da escola, seja da educação infantil, seja no fundamental, ou seja no ensino médio. E por que não, até mesmo no ensino superior? Isso é uma das coisas que a gente não vai cansar de falar, que é realmente o contato humano. Isso não vai acabar, claro. Isso é um tempo que a gente está vivendo, mas ele é muito importante porque ele acaba deixando experiências importantes. O valor que se deve dar ao contato diário, constante, no aprendizado de todos os dias. É através do embate, né, das dificuldades ali do dia a dia, na escola, que a criança evolui entende o mundo, as pessoas e a si própria. Então, eu queria te fazer uma pergunta, André, que é dando continuidade, mas já pegando o programa educacional Pensamentos Mágicos, que você conhece muito bem, que tem como base principal a educação por formação de valores, trazendo a criança ou adolescente, professores e famílias para o estado da verdadeira transformação interior. Ou seja, viver uma sociedade melhor. Não projetar ela para o futuro tão distante, mas já viver essa transformação através da mudança dos hábitos, do comportamento, através da consciência, estudando as formas importantes dessa transformação. Nós sabemos que o programa educacional Pensamentos Mágicos, ele já traz 7 condições ou 7 virtudes. Como você vê isso para a sociedade? Qual a contribuição que o programa educacional Pensamentos Mágicos, que a gente traz a sigla PP Mágicos, para a sociedade, incluindo a escola, principalmente, porque a escola recebe esse programa como algo que vai dar apoio, criando essa sinergia aluno, professores, gestores e família. O que vem por aí, o que você acredita que isso pode contribuir de fato? Ricardo, eu tenho pensado muito, né, nesse programa, né, os Pensamentos Mágicos. E com certeza a gente tem cada dia mais, né, percebido, conceituado, né, e compreendido os pensamentos mágicos como uma legítima estratégia, vamos colocar assim,
de um trabalho com princípios metodológicos que favorecem esse desenvolvimento que eu tenho dito muito, né, até agora aí, sobre a formação pessoal e social das nossas crianças e adolescentes. E por que não, até mesmo na reconstrução e reflexão dos nossos professores, né, porque eles é que estarão ali, né, a gente não tira água de pedra. Eu só vou trabalhar com a solidariedade, com a amizade, se eu tiver esse sentimento, essa percepção, esse conhecimento. Então, quanto, né, como eu disse anteriormente, nós temos aí hoje um documento oficial, então acho que o Pensamentos Mágicos não cai de paraquedas, muito pelo contrário, ele vai ao encontro e não de encontro, ele vai ao encontro a esses princípios que a Base Nacional Comum Curricular traz, né, esse documento oficial da nossa educação brasileira, que traz a importância dessa formação integral das nossas crianças e adolescentes. Então, quanto esse trabalho, né, com esses princípios que os pensamentos mágicos tanto valorizam e tanto legitima, ele precisa e pode ser utilizado cotidianamente. Né? Então, nas diversas situações educativas, né? Porque não simplesmente ser uma matéria à parte, uma disciplina à parte, mas para que de tal forma que ele realmente integre a vida escolar, o processo ali de aprendizagem, de conhecimento, de que as nossas crianças e adolescentes, né, eu acho que participando desse programa, ela possa, assim, aprender algo que nós falamos de ter convivência positiva, né? Então, aprender a ser, aprender a conviver é essencial nesse século XXI, né? Essa formação integral, essa formação que é a interconectividade, né, com tudo e com todos, essa ecologia, vamos dizer assim, com todos os aspectos do desenvolvimento. Então, eu estou trabalhando matemática, eu estou trabalhando português, eu preciso também ter consciência de que a forma como eu vou trabalhar, me dirigir às crianças e adolescentes, eu vou, com certeza, afetar o seu desenvolvimento afetivo. Então, o princípio que regula, né, os pensamentos mágicos, ele traz essa importância, né, a importância de uma educação onde não simplesmente, né, aquela educação onde a nação simplesmente vai descontar um cheque só para ter cidadãos talentosos, honestos. Não é só isso. Eu preciso de uma educação que transforme, educação como transformação, aquela educação que vai alimentar o sujeito a ser humano, a humanizar, uma escola humanizadora. Eu acho que os pensamentos mágicos, ele traz essa sensibilidade, né, de cuidar, né, e aí ele possa realmente vir a contribuir com essa educação que ultrapassa, que vai além da dimensão cognitiva e entra muito nessa profundidade desse lado emocional, psicológico do ser humano, né? Então, e essa temática, né, que eu acho que os pensamentos trazem, né, os pensamentos mágicos, ele aborda, né, de uma maneira muito lúdica, muito, vamos colocar, afeta, né? Eu fico motivada em querer aquela história, de ouvir, de pensar por quê, como, né? Qual é a importância de ter uma boa relação, uma relação dialógica com a família, por exemplo, né, que é tão importante no desenvolvimento humano. Então, todas as temáticas que o pensamento mágico traz, vamos colocar, são temáticas emergenciais, né? São pensamentos mágicos que precisam ser interpretados como vamos colocar assim, interpretado na perspectiva de não apenas de uma atividade, mas de uma postura de vida, né? De um ser humano que realmente tem ali a naturalidade de ser, de sentir e perceber o outro em todas as perspectivas, em todas as dimensões, né? A partir do momento que eu consigo ter uma amizade sincera, a partir do momento que eu consigo lidar com conflitos interpessoais de uma maneira positiva, eu estou trazendo à tona os pensamentos mágicos,
Porque quando nós nos transformamos, nós entendemos melhor a vida, entendemos melhor as pessoas, compreendemos-nos pessoalmente, os nossos equívocos, os nossos valores, e aí a contribuição nossa é muito maior em relação à nossa vida de relação. Não é? Estar bem com o próximo é estar bem conosco mesmo. Eu queria que você usasse a palavra aí para deixar um recado para todos nós. Eu que agradeço, Ricardo, mais uma vez, né, a você, a toda a equipe dos Pensamentos Mágicos, que estão aí enveredando esforços, né, para trazer um programa tão importante, né, que mais e mais educadores, né, com esse programa, possa ali realmente dar conta dessas questões, né, que falar de princípios morais, éticos, valores, né, humanos, tão importante, né, essa conscientização, né, que você enfatiza de uma forma brilhante, ela possa realmente fazer parte da educação, né, fazer as pessoas com as quais convivem, principalmente as nossas crianças e adolescentes, que eles sejam felizes nas suas escolhas, que eles sejam felizes com conviver com as diferenças de ideias, de raças, de origens, de concepções e tudo mais, que as pessoas possam ser ali o melhor de si. Então, acho que os pensamentos mágicos, eles vigoram realmente todas esses princípios e valores que estão sedentos na nossa sociedade hoje. Muito obrigado mais uma vez, Andréa. Nós encerramos o nosso programa. Até uma próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.